Amém. Até ajudou eu a relaxar um pouco. Nós dois principalmente. O negócio está profundo. O Zinho não está bravo, ele está bem. Isso acontece. Esses papéis pretos, minha querida, eles têm a conotação até de um sentimento de desesperança e de que morreria com esta situação, como se não tivesse jeito, já até quase uma aceitação. Deus está tirando esse sentimento, certo? Deus está tirando. Tu tens enfrentado uma grande crise interna consigo mesmo, mas o Senhor está te dando vitória esta noite. Na sua simplicidade e até ignorância, você já empurrou ele contra a parede para dizer: ou faz. E já teve coragem de dizer: a minha vida está nas tuas mãos, o Senhor tem condições de resolver isso. Deus está resolvendo isso. Ele tira a morte, devolve vida, uma nova agenda, uma nova expectativa, e o nome do Senhor será exaltado. E com saúde, você vai reaver até pessoas novamente tornar-se-ão amigas, que dividirão confidências, relacionamentos abalados. Deus está cortando línguas malignas, cortando na raiz, e o Senhor Jeová será exaltado na sua vida. Amém, minha querida. Jeremias convidava o povo a um reconhecimento sincero, quando ele dizia assim: esquadrinhem, façam uma análise profunda da consciência de vocês, da participação que tiveram nesta atitude disciplinar e forte de Deus. Mudem, assumam os próprios erros e coloquem ele diante de Deus. Capítulos 9 e 10 de Daniel. Num contexto histórico, depois do exílio, não conseguiram mudar 100%. E quando travou novamente a reconstrução em Jerusalém, porque eles se intimidaram com os samaritanos, provas também deixam trauma, e trauma precisa ser curado, tratado. Em alguns momentos ele precisa de sensibilidade para a convivência. Quando não conseguiram continuar o que começaram, Daniel recebe a notícia que tudo estava parado. Ele foi orar ao Senhor. Capítulos 9 e 10. Confessou, arrependeu-se, tudo de forma intercessória, inclusive. O Senhor ouviu Daniel. Porém, a batalha espiritual foi tão tremenda que as potestades do mal todas se levantaram. Quando você se predispõe a mudar a sua conduta e passar a fazer dela uma conduta que agrade ao Senhor, ou seja, afastar-se ainda mais do pecado e reconhecer esta necessidade e abrir o verbo diante de Deus, o inferno vai ficar em polvorosa. Porque o negócio dele é pescar aqui, irmãos. Enquanto nós somos pescadores de almas, o adversário é pescador de crente. O negócio dele é pescar aqui. Quem está lá fora já está com ele já se acha ganho. Por isso que a Bíblia diz: desde que o sujo, suje-se mais. E nós que procurarmos ser santos, precisamos ser santos todos os dias, um tanto quanto mais como foi o Senhor. E Ele nos ajuda a isso. O inferno todo se levantou.
Mas Deus mandou o arcanjo Miguel. E aí ele disse assim: Daniel, desde o primeiro dia que você assentou no seu coração em orar, em fazer esta oração de confissão, de arrependimento, e reconhecer que o povo novamente está se deixando levar pelas dificuldades, eu enviei a resposta. Mas houve uma batalha, porém eu mandei o reforço. E sabe o que aconteceu? O Senhor levantou a boca de Ageu lá em meio a Jerusalém, e ele levou uma palavra de arrependimento, de consciência ao povo, e disse: corram, porque o ouro e a prata do Senhor e a glória dessa última casa será maior do que a glória da primeira. É muito sério isso. Jeremias dizia aos irmãos assumirem os próprios erros. Não tem como eu colocar a culpa na minha esposa dos meus pecados, não. Nem ela em mim. Não tem como. Das coisas que deram errado, porque eu não ouvi a voz de Deus, porque eu agi impulsivamente, instintivamente, porque eu deixei o egoísmo ou o orgulho falar mais alto. Não tem em quem colocar a culpa. E Jeremias chamava o povo a essa consciência, a assumir os próprios erros, abrir, rasgar o coração diante de Deus, reconhecer total dependência e necessidade de arrependimento verdadeiro. Nós nos empolgamos, irmãos, na casa do Senhor, sem desrespeitar, e nunca eu faria isso, aos queridos irmãos que adoraram a Deus aqui. Mas nós às vezes aqui dizemos: homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. E quando chegamos lá na Oliveira Lima, nós não usamos esse nome temido na terra para afastar as hostes do mal. Muito pelo contrário, permitimos que ela nos puxe. Aqui nós levantamos as nossas mãos, dizemos que estamos rasgados diante do Senhor, dispostos a mudar, a adorar. Não adianta você de braço cruzado aí para mim. Pode ficar com o seu braço cruzado, foi só para te distinguir aí, não é dizendo que você está assim para mim. Não adianta eu procurar 2, 3 palavrinhas, com todo respeito, inclusive, 2, 3 palavrinhas para você e dizer que Deus faz coisas impossíveis. Deus te conhece. De certa forma você está cansado de coisas óbvias. Você está diante do Senhor com necessidade de viver momentos de milagre, com necessidade de uma experiência mais profunda, e com necessidade de portas abertas, não para ontem, ou não para amanhã, precisavam ontem estarem abertas. Isso tem te gerado um conflito que tornou-se uma guerra espiritual, e alguns momentos nem mesmo o irmão consegue suportar o irmão mesmo, de tão difícil que está assimilar e viver os dias difíceis que tem vivido sem serem explicados, e procurando de Deus saídas, e quanto mais tentando se aproximar do Senhor, mais a impressão de que o Senhor está alheio a tudo. Deus está trabalhando num processo contigo de amadurecimento, de experiência própria. É o que você quer, é o que almeja. Ele criou estes caminhos que parecem ser difíceis para te trazer experiência própria,
Deus tirou o irmão da dependência humana, quase que 100%. Tem te deixado sozinho. Pessoas te decepcionam quando deveriam estender as mãos até como retribuição, porque apesar de grandão assim, você tem um coração pequeno, extremamente sensível e frágil e bom. Isto também está travado por dentro, não consegue mais e também, se conseguisse, não teria possibilidade hoje. Mas quem deveria te ajudar ou poderia, o Senhor Deus endureceu o coração. E isto te complica ainda mais. Deus trabalhando, Deus criando o caminho da experiência própria, Deus te ensinando de que o Senhor abrirá portas grandes, o Senhor vai ressarcir seus prejuízos de uma forma miraculosa, o Senhor Deus vai te fazer ainda sorrir destes aparentes dias difíceis, em meio a toda esta condição difícil e de crise. Deus há de criar portas em caminhos que jamais você passaria, e condições pequenas que irão tornar-se grandes, e o nome do Senhor Jeová será engrandecido. E aí vai dizer: agora eu conheço, com experiência própria, o que Deus tinha condições de fazer, e eu não imaginava a grandeza dele para comigo. Amém. Deus também te dá saúde. O Senhor Deus me mostra tocando no seu coração, trazendo saúde cardiológica. Por todos esta mensagem que eu te entreguei, e que inclusive ela também é profética. Parte destas situações, elas estão sendo ditas pelo Senhor como se já tivesse acontecido, mas elas não aconteceram. O conteúdo foi bem especial. Deus está trazendo saúde ao seu coração. Ele está sendo o seu hematologista, o médico do sangue. E Ele vai pôr ordem no seu sangue hoje. Um tanto quanto comprometido, o Senhor está organizando o seu sangue. Organizando o seu sangue, Ele vai estabilizar a tua pressão arterial. Pela tensão e o nervoso, a sua pressão está totalmente descontrolada, e com facilidade para ficar alta. Mas hoje o Senhor está te curando, e tu vais viver dias de conquistas, e o nome dele será exaltado na sua história. Amém. Davi, no Salmo 51, ele disse assim: um coração quebrantado e contrito jamais vai ser desprezado por Deus. Quando ele reconheceu e gritou: tem misericórdia de mim, porque ele tentou sublimar a voz do Espírito na boca de Natan. Natan chegou lá, contou uma história, uma parábola, falando de um homem que, para cumprir os seus próprios anseios, não pensava nas consequências do que fizesse, usando inclusive os seus recursos e atributos, sendo um líder. O que deveria ser feito humanamente a este homem? Davi disse assim: olha como nós andamos com a sentença nas nossas mãos. Deve morrer. Aí Natan, quando a mensagem vem de Deus, o profeta não muda de ideia, não tem medo de quem esteja enfrentando, tem certeza daquilo que está falando, e a comunhão com o Senhor vai mais alto. Moça, você ali, olha, faça assim com a mãozinha do lado do mundo. Isso. Deus me mostra algumas cartelas com letras escritas sendo entregues em suas mãos. Cartelas com letras escritas.
palavras que são qualidades e palavras que trazem curas. Eu não conheço você. Eu posso te afirmar pela voz do Espírito. Estar me ouvindo aí sentada é um grande milagre de Deus. Principalmente no sentido espiritual da palavra. Estar aí me ouvindo é um grande milagre de Deus. Não que você era ou é pecadora, não. Porque todas as circunstâncias e referências contribuíram e muito para que você não estivesse sentada aí me ouvindo. Você é uma guerreira e uma verdadeira heroína. Referências que te frustraram, mesmo nova, experiências de vida que deixariam marcas e traumas terríveis, questionamentos de porquês, e usando-se de comparação com as colegas à mesma idade, querendo ter a mesma alegria de compartilhar delas. Mas o Senhor hoje, Ele está trazendo estas cartelas, que são placas, e elas serão enxertadas internamente em você. Trarão cura, irão apagar estas referências, irão te dar segurança de que pode ter acontecido isso ou isso com aquele ou aquele outro e pessoas próximas. Mas com você não vai acontecer. Amém, Jesus. Que não existe uma, diríamos assim, maldição determinada pelo maligno para te seguir, mesmo porque esta possível maldição, com o poder do sangue vertido na cruz do Calvário, foi anulada. Amém, Jesus. Isto vai ser incutido dentro de você. Segurança, estabilidade e certeza. Pode entre os meus ter acontecido isso, aquilo, mas comigo não vai acontecer. As minhas decisões serão aprovadas pelo Senhor. Eu serei feliz em meio às minhas decisões. Eu vou atingir as minhas metas e Deus vai ser glorificado na sua vida. Amém. Também o Senhor Deus, em um determinado momento, Ele há de te ouvir, trabalhando em volta da sua família. Ele vai te ouvir e vai te honrar. E você também vai poder dizer, como disse Josué: por aí, vocês escolham quem vocês vão servir, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. E isto será um milagre, e só de você acreditar já é um milagre. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Davi, ele acordou para a vida quando ele reconhece que subestimaram o Espírito de Deus na vida de Natã. E Natã tinha certeza do que estava falando. É você que fez isso. Então você que vai morrer. Todo mundo quer chegar no céu. Mas se falar que vai morrer, ninguém quer. Não é? A única forma de chegar ao céu sem Jesus voltar para todos é morrendo, não. Quando disseram isso para Davi, ele correu. Tem misericórdia! Por isso que Deus às vezes pega pesado. E talvez esteja pegando pesado conosco hoje. Pega pesado. E tem que começar por aí. Tem misericórdia. O salmo mais lindo das Escrituras, Salmo 51. Aí ele diz: o coração quebrantado e ferido, ou contrito, melhor dizendo, o Senhor não vai desprezar. Cria em mim, Senhor, um coração novo, renova em mim um espírito reto. Me dê uma nova chance.
Ele reconhece a necessidade de um arrependimento genuíno. Ele enfrentou ele mesmo, o gigante da vida dentro dele, o surreal, que abusou da autoridade, que sentiu-se acima do bem e do mal, que tinha um simples tijolinho e já achou que podia fazer o discurso. Davi enfrentou ele mesmo. Como pais, nós disciplinamos nossos filhos porque queremos o melhor para eles. Nós não queremos que eles sofram, que passem pelo que passamos. De forma alguma nós queremos isso. Deus também. A disciplina que o Senhor permitia era para que no seu povo eles passassem a produzir uma vida reta, para que a adoração fosse verdadeira, para aprenderem ao invés de queixarem-se. Deus, em suas disciplinas, em suas correções, em seus tratados conosco, e no pedido de nós nos afastarmos do pecado, e às vezes nos permitindo covas e condições impossíveis, é porque Ele quer que nós venhamos produzir uma vida reta, um comportamento de vida que o agrade ainda mais, que nos traga treinamento para uma vida vitoriosa, e que esta vida vitoriosa tem por auge primordial a entrada nos céus, e no céu não entra pecado de forma alguma. Não tem pecado no céu, não tem respingo nenhum nas vestes brancas celestiais que nós vamos herdar ou receber, vestígio e respingo nenhum do homem aqui que temos, do corpo corruptível. Como diz a palavra, seremos transformados num corpo incorruptível. Santos seremos como o Senhor, para participar destas bodas do Cordeiro. Nós precisamos desta consciência